Feliz sábado. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje pela primeira vez, hoje pela segunda, mas pela primeira vez aqui com vocês. Muito bom conhecê-los. Já estive aqui visitando também. E agora a gente vai conversar um pouquinho, vai estudar um pouco a palavra de Deus, nós vamos repartir juntos essa palavra tão preciosa. Trago um abraço do pastor Aguinaldo, do pastor Jander e do mais bonito, que é o meu marido, o pastor Leônidas. Né? Então, já fica a dica, olhou os três, o mais bonito é o meu, o pastor Leônidas. Trago um abraço dele e muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre transformação, a importância de sermos transformados, de não aceitarmos as coisas como elas são, do jeito que elas são normalmente. E essa transformação, ela começa na nossa mente, ela começa dentro da gente. Por quê? Deus deixou essa mensagem para a gente. Porque a gente é formado e a gente é transpassado e a gente vive dentro de uma cultura, né? E essa cultura, ela vai... Acho que eu passei demais aqui. Essa cultura, ela vai interferindo em quem nós somos. Ela vai modificando o nosso pensamento, ela vai passando pelo nosso pensamento e formando quem a gente é. E aí a gente começa a repetir erros, repetir mentiras até, repetir o que as pessoas falam para a gente. A gente simplesmente reproduz aquilo que a gente ouviu. Por isso o convite hoje é para uma transformação. Por isso a gente criou Colapso, que a ideia é entrar em colapso com tudo aquilo que a gente foi construído e mudar essa mentalidade, ser transformado dessa mentalidade. Eu quero fazer um teste com vocês. Levante a mão quem acha que crianças que estão aí em formação são muito influenciáveis, muito fácil de ser influenciadas. Quem acha que adolescente é muito influenciado? Quem acha que adulto é muito influenciado? Quem aqui acha que idosos são muito ou facilmente influenciados? Ok, foi diminuindo, né? Eu vi daqui, né? As crianças parecem mais influenciadas, facilmente influenciadas, né? Ou influenciáveis, e os idosos menos. Será? Vamos ver um teste social que vai apresentar um pouquinho sobre isso.
Percebeu? E aí? Viram alguma criança? Algum adolescente? Viram pessoas sendo influenciadas? Facilmente influenciadas. Facilmente nós somos influenciados. Isso é coisa do nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de ficar confortável num ambiente que pareça com ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as amizades e tudo, porque a gente facilmente sofre influência do ambiente que a gente vive. E nós temos vivido uma influência do ambiente que vivemos. A gente pode até ficar impressionado, assustado, falar assim, não, que é isso? Nós temos sido influenciados. Quer ver um teste? Eu vou falar algo, vocês vão pensar, mas eu não quero que vocês falem, porque eu não gosto que fale. Se é adolescente, é... Ai, sabe como é, né? Chegou aquela fase. Já ouviram falar isso? Isso é muito sério. Isso é muito limitante. Isso é muito prejudicial. Eu trabalhei em escola, né? Sou professora, trabalhei em escola e já tive pais que chegavam e falavam assim, meu filho é terrível. E já tive crianças que sentam na minha sala e falam assim, tia, sabe como é? Meu pai falou que eu sou terrível. Eu sou terrível mesmo. As nossas palavras, elas têm o poder sobre a vida das outras pessoas. Já tive adolescente falando assim, tia, sabe como é? Eu sou adolescente, né? As nossas palavras têm um poder incrível e um poder terrível, para o bem e para o mal. E a gente precisa lembrar disso. E a gente precisa refletir nisso quando a gente fala com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós refletimos tudo que a gente recebeu. A cultura da nossa família, dos nossos pais, toda a sociedade que está ao nosso redor, a escola nos molda, e a gente vai refletindo tudo que a gente recebeu. Mas Deus, sabendo disso, sabendo quem eu sou, conhecendo o meu cérebro, Ele pede uma transformação. Abram Romanos. Romanos 12. Romanos fica no Novo Testamento. Depois ali de Atos. Depois de Atos, no Novo Testamento. Romanos 12. O versículo 1 é muito interessante também, mas nós vamos ler o 2. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Fabi, mas é brincadeira. É só uma brincadeirinha. Mas é uma brincadeira que reflete na sua atitude com o adolescente, na sua atitude com a criança, porque hoje a gente pode falar mal de todo mundo. A gente não pode falar mal de ninguém. Eu não posso falar mal do idoso. Está errado, não está? Coisa feia, etarismo. Mas eu posso falar mal do adolescente. E agora está mudando, porque agora eu posso falar da criança. Existem espaços livres de crianças. Gente, se é livre de criança, daqui a pouco nós não existiremos mais aqui. Deus nos formou para que a gente crescesse e multiplicasse, né? Espaço livre de crianças, como assim? Mas tem mudado, tem piorado, o que já não é tão bom. Mas Deus pede o quê? Vocês não são deste mundo. Vocês não podem usar as mesmas expressões deste mundo. A gente vai usando e a gente vai agindo e a gente vai fazendo a tal ponto que se a gente for colocado numa máquina dessa, a gente repete um monte de mentira como se fosse verdade. Como se aquilo fosse real.
E Deus pediu para que a gente não fizesse isso, mas a gente está fazendo. Essa cultura, essa sociedade, ela tem um óculos diferente do nosso. Nós acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. E alguém criado à imagem e semelhança de Deus não é qualquer pessoa. A Bíblia tem verso que fala assim, ó, não chame a outra pessoa de tola, de boba. Não chame. Eu lembro disso porque minha mãe falava isso. É pecado chamar sua irmã de boba. A Bíblia fala isso, não chame o outro de tolo. Mas a gente dá um monte de apelido que a gente não deveria dar. Porque a gente está moldado nessa sociedade. Esse é o nosso óculos. Como se nós só fôssemos um ser desenvolvido, evoluído. Não, nós não somos esses seres. Porque isso gera uma crença que nos limita, que nos impede de ver o que realmente nós somos. Ela nos deforma. Ela deforma a imagem do Criador. Ela deforma a imagem do adolescente, da criança, do jovem, do idoso. E limita as pessoas a um monte de possibilidades que ela tem para ser, para fazer. A gente vai abafando. A gente vai tirando o que ela pode ser, o que ela pode fazer. E adolescentes e crianças podem fazer muitas coisas. Então, hoje, nós vivemos uma distorção. Uma vida, um olhar para tudo distorcido. E não é o que Deus fala. Deus pede um olhar melhor. Você sabe o que é a adolescência e quando surgiu? A adolescência, o termo adolescente, ele existe desde 1500, mais ou menos. Mas ele ganha forma e força e como fase de um período da vida em 1904, por um psicólogo chamado Stanley Hall. Ele estuda, se aprofunda e começa a diferenciar, falando características ali que ele vai identificando na adolescência. O termo nasce do latim, que é adolescere, né? Adolescens significa o quê? Aquele que está crescendo. É isso que significa adolescente, aquele que está crescendo ou crescente. Essa visão de adolescência como nós temos hoje, ela ganha força principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Principalmente quando as mães saem e vão trabalhar. Por quê? A família antes era uma família mais nuclear. O pai, a mãe, e essa diferença na adolescência ela não era tão vista porque estavam todos juntos, né, num trabalho e começavam a trabalhar ali juntos. Na hora que sai o personagem que acaba educando bastante, o próprio pai, eles vão para a indústria. Esse adolescente começa a ficar mais sozinho. E aí, fortalece também você ter a escola para todos, cresce o acesso e vai postergando o tempo de adolescência e estudando mais características. No entanto, na Bíblia não era assim. Na Bíblia existia criança, jovem e adulto, né? Criança, jovem, adulto. Na época da Bíblia não falava de adolescentes. E a Bíblia fala, então esse adolescente era um jovem, né? E por isso a gente precisa rejeitar qualquer tipo de fala que todo mundo está dizendo. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. E minha mãe é muito sábia. Você não é todo mundo, então não faça o que todo mundo faz. Vamos abrir 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 2. Perdão. 1 Timóteo 4, versículo 12.
Paulo está ali encorajando e estimulando Timóteo, falando que não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Pelo contrário, seja o quê? Exemplo. Adolescente, jovem, seja exemplo. Não deixe que ninguém menospreze. Ah, tia, eu sou adolescente. Não. Deus falou que você tem função, seja exemplo, você tem propósito, você tem metas na vida, seja um exemplo. E aí continua, exemplo em quê? Nas suas palavras, na sua conduta, no amor, na fé, na pureza. O que você lê, o que você recebe, o que você recebe no seu WhatsApp, onde você acessa. Tome cuidado com a tua pureza. Quanto tempo você passa estudando a palavra de Deus? Permaneça na fé. Esse é o seu propósito. Esse é quem é você. A sua identidade adolescente é essa. Não é a que falam. A sua identidade é fazer... E agora Paulo fala o que para Timóteo? Continuando o versículo. Timóteo, até que eu chegue, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. Esses dias, um adolescente daqui, eu sentei com eles, alguns, para planejar o ano que vem, tentando ouvir. Eu falei, o que te estimula a estudar a lição da escola sabatina? Ele falou assim, quando eu vou passar a lição da escola sabatina? Participação. Participação. Agora, todos gostam disso? Não. Talvez outro se estimule de outra forma. Talvez outro goste de fazer a recepção. Nós temos aqui, gente aqui no louvor, né? Cada um tem o seu dom. Mas o que estimula aquele adolescente? Participação. O que me estimulava na adolescência a vir à igreja? Participação. Envolvimento. Fazer parte, estar dentro. Nós queremos ser parte de algo. Os adolescentes também. As crianças também. As crianças precisam ter espaço, ter vez, ter voz. Tem um sermão que eu faço num outro propósito, que eu pego e chamo 10 pessoas e chamo crianças, e aí eu dou um bolinho, só para os adultos. Para as crianças não, criança não precisa de bolo, né? Só adulto. E aí as pessoas que estão aqui ficam indignadas comigo. Falam que eu sou má. Vocês acham que eu sou má porque eu só dou para os adultos? Não, né? Só adulto merece. E aí a gente vai pensar, a gente faz isso na igreja. A palavra de Deus, ela é boa? Sim ou não? Ela é agradável? Ela é perfeita? E por que crianças não merecem ter um espaço para ouvir a palavra de Deus na hora da adoração também? Fabi, é só para adulto. Acha-se injusto eu não oferecer um bolo para uma criança. Ah, Fabi, mas é que tem a escola sabatina. Sim, vocês têm escola sabatina? Louvor. Vocês acham que uma criança gostaria que tivesse um louvor infantil na hora do louvor aqui? Ah, mas não precisa, é criança. É só criança, para quê? Vocês perceberam como que é injusto? Se eu não der o doce, é injusto. Mas dar outras coisas que mostram adoração, que ensinam a criança a adorar, que tem a linguagem da criança para ensiná-la, tá tudo bem. Aí eu posso deixar sem adoração infantil, sem música. É algo para a gente pensar. Eu posso fazer um sermão sem me preocupar se os adolescentes se identificam, ou os idosos, que às vezes sofrem também com isso, se identificam. Para a gente pensar. Porque a gente gosta de um bom alimento, não gosta? Mas tem mais gente aqui que também gosta. E que a gente precisa lembrar deles.
Vamos ver o próximo. 1 João 2,13. 1 João 2,13 faz a projeção verdadeira para a vida de vocês. 1 João 2, versículo 13. Aqui Paulo está escrevendo à igreja. E quando ele escreve à igreja, ele escreve a todos. Eu vou passar aqui e vou usar aqui por uma questão de tempo aqui também. Ele escreve aos pais, mas eu vou destacar a parte dos jovens. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E aí ele reafirma. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. O que torna esse jovem forte? A mensagem de Deus vive em vocês e vocês venceram o maligno. Não tem adolescente, jovem, não tem vitória sobre o maligno se a palavra de Deus, se a mensagem de Deus não estiver em você. E isso é uma decisão diária, porque a gente é mau. Então, a palavra de Deus está em você e você é vencedor, você é forte. Lá em Josué fala o quê? Tão somente seja forte e corajoso para fazer o quê? Tudo o que eu pedi para você. Seja forte na tua escola. Eu voltei a estudar e aí os meus colegas usando palavras que não fazem parte da minha rotina. Palavras de baixo calão, né? Não adequadas a mim. E todos usam. Mas nós somos fortes. A mensagem de Deus está em nós. E tudo que eu estou falando, eu quero destacar que os adolescentes, eles são fortes. Eles são capazes de fazer muito mais do que a gente está impedindo de fazer. E eu quero provar isso agora. Esse rapaz aqui, esse jovem, ele tem 15 anos. E ele perdeu uma pessoa com câncer de pâncreas. E muito chateado. O câncer de pâncreas, ele demora para você identificar, porque ele é caro o diagnóstico, e geralmente quando vai diagnosticar, já é tarde, já está muito avançado o câncer. E aí ele perdeu a pessoa, ele falou, não, mas não é justo, tem que ter um jeito para a gente diagnosticar com mais facilidade. E ele foi estudar, entrou no Google, pesquisou e tal, e foi para o laboratório da escola dele, não era o suficiente, escreveu para 300 universidades. Jovens, vocês são fortes. 300 universidades. Sabe quantas chamaram ele e aceitaram? Uma. Não desista na sua primeira tentativa. Insista. Tente de novo, tente de novo, tente de novo, até conseguir. Persista. Uma aceitou e ele conseguiu um meio de diagnosticar câncer de pâncreas, ovário e pulmão por menos de $3. 15 anos. Ele foi apresentar essa palestra no TED Talks. Aí você fala assim, primeiro mundo, esse menino é da África. E lá na África, ele tem que, desde pequeno, pegar fogo e ficar andando para proteger o gado do pai. Então, ele anda para lá e anda para cá para que o leão não ataque o gado. E isso protege. Indignado com isso, muito ruim ficar fazendo isso a noite inteira, ele criou um sistema de luzes para que protegesse. A primeira tentativa, ele criou, leão atacou. Ele falou, então não é a luz. Aí ele lembrou que ele anda com o fogo. Então, ele criou um sistema que pisca. Como se fosse andando. Deu certo, ele começou até a vender. E ele tinha 12 anos de idade. Essa menina, com 17 anos, criou um aplicativo para diagnóstico de câncer de mama com acurácia de 99%. Esse cientista, ele entendeu que crianças podem criar artigos científicos e criou com outra classe, essa é uma menina de 12 anos, e os seus colegas, o primeiro artigo científico com crianças.
Esse menino gostava de jogar videogames, depois ele quis aprender como desenvolver videogames e depois como ensinar outros a desenvolverem videogames. E ele tem 12 anos. Ai, você vai ter que adiantar para mim isso. Olha que bonitinho. Às vezes eles vão até errar. E aí vem o papel do discipulado. Discipulado, estar ao lado para ajudar a consertar, para ajudar a caminhar, porque a gente precisa do outro para aprender. Então, esses jovens, esses adolescentes precisarão do outro para aprender. Essas crianças precisarão do outro para aprender. Mas eles são capazes, dentro dos dons e habilidades individuais, né? Essa criança é talento nato, né? Mas olha que gracinha esse menino, o Davizinho Braga. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Davi Braga, eu tenho 14 anos, sou inspirador e eu sou empreendedor. Vocês podem estar se perguntando, o que será que tem dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa tem os segredos da minha felicidade. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns desses segredos. Família. Pessoal, família é a base de tudo. Sem uma boa base, talvez você não consiga chegar onde você quer chegar. Na minha família, todos foram primordiais para eu conseguir estar aqui hoje, cada um em seu papel fundamental. Minha família é composta por 3 irmãos. Eu, meu irmão mais velho, que o nome dele é Theo, ele tem 16 anos. Minha irmã mais nova, que é a Maria, ela tem 11 anos e ela é doceira, ela faz cupcakes, bolos e outras coisas para vender no colégio. E ela, inclusive, foi minha sócia em uma das minhas empreitadas empreendedoras. Só que eu decidi alçar voos maiores. Mais uma menina. Essa menina, ela estudou. Ela foi estudar uma forma de resolver o problema da comunidade dela. Veja. Amanhã é dia do tudo de um jeito diferente. Foi assim que ela se apaixonou pela ciência. E onde todos só enxergavam problemas, surgiu a ideia de um projeto inovador. Agora, com o prêmio para Moju, no Pará. Vamos chamar o pessoal de Moju. De Moju, no Pará. A orientadora ficou incrédula. Nós chegamos lá assim meio desacreditadas, né? Porque Uma escola lá do interior do Pará. do interior do estado do Pará, de uma escola pública. E o prêmio vai para Moju, no Pará. A orientada, perplexa. Parabéns. Parabéns, parabéns. Você não esperava subir uma vez no palco. Nunca que eu esperava isso. Subiu quantas? 10 vezes. Franciele Rodrigues Barbosa. Uma adolescente pobre de Moju, a 120 quilômetros de Belém do Pará, ganhou 10 prêmios na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia em São Paulo. Inclusive uma viagem para conhecer o MIT nos Estados Unidos, uma das mais importantes universidades do mundo. É inimaginável. Uma adolescente resolveu que não dava para continuar com o problema da comunidade.
Quem gosta de açaí? Açaí? Também gosto de açaí. Só que açaí produz caroço. E um monte de caroço ia parar lá na comunidade dela. Isso era um problema. E aí ela foi estudar como que eu posso melhorar essa situação. E ela criou um tijolinho, 75% usando o caroço e 25% as outras químicas para que pudesse dar a liga. E ela mora lá em Moju, lá no Pará. O vídeo fala que é uma menina pobre e é uma adolescente de 13 anos. Imagine o que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças são capazes de fazer. Gosto muito desse verso que fala assim, olha, todo saber e desenvolvimento real tem a sua fonte no conhecimento de Deus. Qualquer que seja o ramo de pesquisa que procedamos com sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa, que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda expectativa. Deus quer usar as nossas crianças, os nossos jovens, cada um de nós e a gente, em comunhão com Deus, a gente pode fazer coisas incríveis, porque é dele o conhecimento, é dele a sabedoria. Meu convite hoje é para a gente parar de repetir o que o mundo fala. E meu convite para o jovem adolescente aqui hoje é: lembre-se do seu Criador nos dias de tua juventude. Lembre-se dele. Dedique tempo a ele. Estude a palavra dele. Ore a ele. Se você não consegue um monte, pega um verso. Escolha um verso, estude aquele verso. Não dá para ser um monte de tempo? Pega o que você pode. Fala, Senhor, hoje eu não consigo. Mas faça. Teve um tempo que eu não acreditei em Deus. Eu tinha por volta de 15, eu acho que eu voltei a acreditar, eu tinha uns 18. Eu lembro a situação. Acho que eu tinha menos, eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a ter dificuldade. E eu falava para Deus, Deus, estou com problema. Eu não acredito no Senhor. Mas eu ia falar para quem? Para minha mãe e para meu pai? Eu não ia falar. Então eu falava para Deus, falava, Deus. E Deus foi trabalhando no meu coração. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer te usar para uma grande obra. Igreja, não se conforme. Seja transformado. Tenha uma mente transformada. Motive esses meninos a participarem, coloca na frente, discipula, orienta, anda junto. Vai errar, vai cair, vamos, porque você erra e você cai. E aí a gente ajuda a ir no caminho certo. Vamos fortalecer essa juventude. Não porque eles são o futuro da igreja, mas porque eles estão presentes aqui na igreja. E eles serão futuros líderes na igreja, se nós dermos espaço, se nós dermos vez e voz para essas crianças e também para os adolescentes e jovens. Jovens, não é só a igreja o seu espaço. Você tem espaço fora daqui. Ajude pessoas. Hoje à tarde, daqui a pouco, num hospital, vai ter um monte de gente visitando gente doente. Vai para a porta do hospital, ora com as pessoas ali. Tem um orfanato cheio de criança que não recebe amor, não recebe carinho. Tem um asilo que os vovôs e as vovós estão precisando de uma visita. Planejem. Talvez você precise de outros aqui da igreja. Faça diferença na vida do outro. Isso sara a depressão, sabia? Altruísmo cura a depressão. Faça a diferença na vida das outras pessoas. Não se conforme. Seja transformado pela renovação da sua mente. Posso orar por vocês? Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé? Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigada porque o Senhor nos ama, o Senhor nos protege e o Senhor nos deu uma missão.
O Senhor deu um propósito para a nossa vida. E é este propósito que nos mantém felizes, que nos mantém saudáveis. Pai, ajude-nos a não acreditarmos no que o mundo diz para a gente, a não acreditarmos no que outras pessoas tentam colocar em nossa mente, mas mude, Senhor. Mude a nossa mente, mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de agir. Que a tua sabedoria esteja em nós, que a tua palavra esteja na nossa boca, nos nossos lábios, para que a gente possa te refletir, que a gente glorifique o teu nome. Pai, abençoe a cada criança dessa igreja, que eles sejam criados no amor, no teu amor, Senhor. E abençoe também, Senhor, a cada jovem e adolescente dessa igreja. Que eles se coloquem nas tuas mãos, para que eles possam, através das suas ações, glorificar o teu nome. Pai, abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada família, a cada líder, para que eles possam fazer projeções boas, projeções divinas, projeções positivas na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens, para que juntos possamos um dia encontrá-lo no céu. Pai, nós te pedimos tudo isso e nós te agradecemos, não porque a gente merece algo, mas pelo teu grandioso nome. Amém. Amém.